Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Do Evangelho segundo São Mateus. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: "Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo." Jesus perguntou àquele que tinha falado: "Quem é minha mãe e quem são meus irmãos?" E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: "Eis minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O aspecto interessante que se pode tirar desse evangelho hoje, ao lado de tantas vezes que a gente reflete sobre ele, é o fato de que o evangelho coloca em evidência uma situação. A mãe de Jesus e seus irmãos vieram e ficaram do lado de fora. E queriam falar com Jesus estando fora. Alguém disse a Jesus: "Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo." E Jesus, no entanto, diz: "Esses que estão aqui dentro são meus irmãos, minha mãe." A parte de qualquer outra consideração de valor em relação aos parentes de Jesus e a sua mãe também, que nós sempre fazemos, mas para abordar um aspecto diferente, tendo a mãe de Jesus e os demais parentes apenas como um exemplo, os que estão fora querem que Jesus saia para falar com eles e permanecem fora. Mas Jesus, neste caso, se recusa a falar com os que estão fora e então se oferece inteiramente aos que estão dentro. De maneira alegórica, nós podemos tirar isso para a nossa vida em relação à missão de Jesus, a sua palavra, para que a gente possa encontrar em Jesus alguém com quem a gente tenha intimidade. É necessário entrar com ele, estar junto dele, dentro. Não é possível falar de fora. Querer que Jesus saia. Tem gente que pratica religião assim. Deseja que a religião sirva para atender os próprios anseios, as próprias expectativas. Ele não quer ir até Deus, ele quer que Deus venha ao seu encontro nas suas condições. É claro que Deus vem ao nosso encontro. Jesus, pelo mistério da encarnação, é a grande prova disso. Mas Jesus rompeu os limites intransponíveis para o ser humano. Mas Jesus não eliminou nenhum dos obstáculos que devem ser removidos por cada pessoa. Eu tenho que me decidir. Não é suficiente apenas desejar, apenas querer falar com ele. É necessário estar dentro e, como o Evangelho deixa bem claro, é necessário ser discípulo de Jesus. Discípulo é aquele que escuta a sua palavra, aquele que aceita aprender. Então é um movimento que todos nós devemos fazer. Não ficar de fora, mas termos coragem de entrar para ouvir a palavra de Jesus. Neste Evangelho, Jesus identifica os discípulos com os seus parentes, porque assim como ele faz a vontade do Pai, os seus discípulos, ou seja, os que escutam a sua voz e a praticam, sua palavra, estes, ao ouvir a sua palavra e praticá-la, estão fazendo a vontade do Pai. É um movimento que todos nós devemos fazer. Jesus veio ao nosso encontro, mas é preciso ir ao encontro dele também. Rezemos.
Ó Deus, sede generoso para com os vossos filhos e filhas, e multiplicai em nós os dons da vossa graça, para que, repletos de fé, esperança e caridade, guardemos fielmente os vossos mandamentos, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia, fiquem com Deus.